Então vamos lá, respeitando aqueles fundamentos básicos ainda da sua agenda cheia, aquela agenda que agora está sendo multiplicada por 3, sim, você é capaz de fazer isso. A questão é, quais são as ferramentas que podem contribuir para recuperar o seu paciente que você já tem, aumentar a captação de paciente, o número de pacientes, gerenciar a frequência desses pacientes e, por fim, aumentar, valorizar o gasto desses pacientes. Quais ferramentas podem nos ajudar nisso? Quando eu falo em recuperar os pacientes, a principal forma para isso é o telefone. Obviamente que, então, o WhatsApp é a melhor ferramenta, tranquilo? Então você deve, hoje tem o WhatsApp Business, com o qual você consegue programar totalmente o teu WhatsApp para gerenciar serviços, responder de forma automática, ok? Tudo isso contribui. Você consegue criar transmissões, sim, no seu WhatsApp. Você não precisa ficar mandando um por um. Você pode colocar para todos esses do WhatsApp, por exemplo, e você manda lá um Feliz Natal, já vai automaticamente. Isso economiza o seu maior bem, seu tempo. Então, e tudo isso nós vamos ensinar. Não é que você vai contratar uma empresa de marketing, de publicidade para fazer isso. Você mesmo vai fazer, passo a passo. Bem fácil, é simples. Nós aprendemos, sim, nós fazemos aqui na clínica. Por que você não pode fazer também? Então, fica a dica, viu? Então, você mesmo vai aplicar tudo isso. E tudo isso você vai aprender, né, para encher a sua agenda, multiplicar por 3, mas na verdade isso vai ser muito mais. Porque a questão não é só encher a agenda, é aumentar a frequência, é cobrar mais. E tudo isso por quê? Que eu quero que você, que recebe o piso, adquira o piso que recebe por um mês em apenas 4 dias. Diante disso, né, nós temos então também a captação do paciente. Né? A gente já falou sobre técnicas, né, situações, por exemplo, de distração e outras de intenção. Né? A intenção aí vem muito questão do Google. E não somente o Google, existem hoje também sites especializados em profissionais de saúde, tá? Que ajudam também a acelerar esse processo, até fazer agendamento online, ok? Isso é muito importante para a captação do seu paciente. Então, atingir inúmeras ferramentas. A gente falou muito de marketing digital, mas não desmereça também alguns outros tipos de marketing, tá? Vale ressaltar, você de cidades do interior, muitas vezes ainda funciona aquele jornalzinho do bairro. Mas isso em cidades menores. Eu vou te dizer que isso foi importante no meu começo de carreira, mas hoje já não funciona mais numa cidade grande como Curitiba. Mas lá no comecinho funcionou. Talvez na tua cidade pequena isso pode ajudar. Não seja o único marketing, mas possa contribuir uma parte para isso. Além disso, né, a frequência do seu paciente. Então é fundamental que você tenha um software, tá? Não saiba, a tua cabeça ela conhece muito, mas não é o suficiente para armazenar tudo que você tem na sua clínica. Então um software é fundamental. Software que faça o quê? Que tenha o controle de gastos. Muitas das suas clínicas, você da Dermato, você da Neuro, né, você da Geronto, você gasta com a lençol, por exemplo, descartável, você gasta com a parte de higiene, você gasta com máscara, você gasta com luva, você da acupuntura, nossa, a acupuntura gasta muito, né, porque a quantidade de instrumentos, né, de materiais descartáveis, né, isso que envolve também a questão de lixo, né, que custa caro para mandar isso. Então, tudo isso é um custo. Você tem que gerenciar tudo isso, tá? Gerenciar o seu estoque, porque imagina, tá acabando e você não comprou, e aí você compra do fornecedor mais caro em vez de ter economizado antes. Eu sofri muito com isso no começo. Então, fica a dica. No software também você tem o controle dos seus gastos com máquina de cartão de crédito, débito. Será que você está com a melhor opção de máquina? Isso é um custo tão pequeno, parece por venda, mas que no somatório de um ano é um custo bastante alto. Então tudo isso é fundamental
para a questão da frequência do paciente. Mas também por que frequência? Porque lá nesse software você consegue ter a sua agenda e saber quantas vezes o João veio naquele mês. Será que ele não poderia vir mais? Mas não é vir mais porque você está querendo ganhar dinheiro em cima dele. É tudo baseado em evidências, artigos científicos. Se a ciência prova que para uma tendinite do tendão calcâneo é fundamental que o protocolo lá de Alfredson, por exemplo, que é muito utilizado, envolva 6 semanas, tá? Sendo feito todo dia, produz mais resultado. É óbvio que eu tenho que fazer isso com o meu paciente. Eu tenho que explicar isso. Eu tenho que transmitir a ele realmente essa credibilidade baseada em evidências, em ciência. E aí quem vai me dizer muito isso também é o software, para saber qual que é o número de vezes que esses pacientes estão vindo. Ele consegue demonstrar, sinalizar isso para você, tá joia? E além disso, então, os gastos. Qual que é o gasto médio por paciente? A questão é, ele gasta um valor lá, estou inventando, tá? De R$200. Mas nesse valor de R$200 eu consigo suprir toda a necessidade dele? Sim ou não? Se sim, ótimo, não vai mexer nisso, porque isso é antiético. Mas não. Ele poderia, em vez de gastar 200, estar gastando 400, 500, 600, porque estaria agregando a ele mais qualidade de vida, conforto, saúde, ok? Então, obviamente, tudo isso eu tenho que compilar, agregar também nessa questão do gasto por paciente. Diante disso, somando todos esses componentes, a gente consegue multiplicar a sua agenda por 3. Até a próxima!